Amém. Uma boa noite a todos, graça e paz. Como é maravilhoso o canto congregacional. Nós nos reunimos para, uníssonos, entoarmos louvores ao nosso Deus. Como é maravilhoso quando nós ouvimos a igreja cantar em uma só voz, em um só objetivo, em um só alvo. E aí, meus irmãos, no meio do canto congregacional, aqueles que não são afinados como pastor, nós nos afinamos juntos e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja Deus por nossas vidas, por nossa igreja local. Vou convidá-los a abrir as nossas Bíblias, como nós temos feito, na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Saúdo também aqueles que nos acompanham por meio da transmissão desse culto, onde você se encontra nesse instante. Se você puder também abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo, na palavra do Senhor, a Bíblia. Nós hoje vamos iniciar o capítulo de número 3. Por amor daqueles que nos visitam nessa noite, a nossa igreja local, nós temos o costume, como era também costume dos reformadores do século XVI em diante, de fazermos uma leitura continuada. Os reformadores afirmavam que a melhor maneira de pregar a Bíblia é a lectio continue, ou seja, leitura continuada da palavra do Senhor. Então nós pegamos um livro da Bíblia e nós expomos desde o seu primeiro capítulo, passando por versículo e versículo, até concluirmos aquele livro lá no último capítulo, de maneira que o nome do Senhor é glorificado e todo o desígnio de Deus, ele é exposto aos nossos ouvidos e diante dos nossos olhos. Nós temos feito isso no domingo à noite, nós encerramos a série de exposições no livro de Apocalipse, pregamos todo o livro de Apocalipse. Nós iniciamos e estamos dando continuidade nessa primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, da qual nós intitulamos uma carta direcionada a peregrinos e forasteiros. No domingo pela manhã, às 9h30, nós temos exposto o livro de Josué. Se Deus permitir, no próximo domingo iremos expor o capítulo de número 9. E na terça-feira à noite nós temos estudado a primeira carta do apóstolo João. Nós vamos continuar o capítulo 4 de 1 João. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 de 1 Pedro. E após a leitura, peço que os irmãos não fechem sua Bíblia, permaneçam com ela aberta. Nós ainda vamos voltar a esse texto nesta noite. 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao versículo de número 7. Todos encontraram? Amém. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por intermédio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, amparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, versículo 7, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, permaneça com sua Bíblia aberta, feche apenas seus olhos.
Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos o teu santo nome aqui nesta noite. Acima de todo nome, ó Deus, teu nome é entronizado nesse lugar, é adorado, é exaltado, é glorificado, é bendito. Te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Certamente vivemos dias difíceis, mas o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Pelo contrário, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E nós trazemos essa promessa gravada em nosso coração. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oramos semelhantemente como salmista. Ah, Senhor, se não fora o Senhor que estivesse conosco, os nossos inimigos nos teriam devorado. Mas louvado seja o Senhor, porque tua graça e misericórdia se renovou na manhã deste dia sobre todos nós. Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra, e te pedimos, fala ao nosso coração, não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que é da tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Glorifica mais uma vez o teu nome nesse lugar, acima de todo nome, e edifica a tua igreja. É o que nós te pedimos. E por tudo mais nós te louvamos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Qual é o fim principal do homem? Há uma só voz. Qual é o fim principal do homem? E gozá-lo para sempre. Pedro, ele não leu o nosso catecismo maior e menor, mas ele sabia responder de maneira similar àquilo que nós acabamos de falar aqui nessa noite. Pedro, de maneira tão esplêndida e maravilhosa, ele vai responder isso em pelo menos 3 blocos, das quais nós já lemos o primeiro. Nós vamos interpretar e expor o segundo bloco, e se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos concluir esses 3 blocos. Em primeiro lugar, Pedro vai responder de maneira simples, que nós glorificamos a Deus com a nossa maneira de agir, com a maneira como nós tratamos uns aos outros, da maneira como nós somos em nossa casa e, por fim, da maneira como nós somos na igreja, no culto público. Em primeiro lugar, nós vimos na última exposição da semana passada, está lá na playlist do nosso canal, no YouTube, nós vimos que Pedro vai tratar com os empregados, que ele chama aqui de servos, que deveriam dar um bom procedimento para com seu senhor terreno, sabendo que ainda que nós venhamos a servir homens, mas o nosso serviço deve ser um serviço primoroso, porque afinal de contas é o próprio Deus, não homem, que sonda o nosso coração e que sabe as intenções da nossa mente. Pedro vai tratar sobre o servo ser submisso aos seus senhores. Segundo lugar, Pedro vai advertir esses forasteiros e peregrinos, e a nós também, que nós devemos ser submissos às autoridades constituídas pelo próprio Deus. Sejam eles autoridades e governantes que temam ao Senhor, sejam eles governantes que não temam ao Senhor. Nós devemos ser diferentes, nós devemos zelar e ao mesmo tempo ser submisso para com esses governantes. E não somente isso, nós vimos na última exposição, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, ele vai advertir para que nós cristãos devamos orar a Deus pela vida desses governantes, para que nós possamos viver uma vida tranquila e mansa sobre a face da terra. É dessa forma, em primeiro lugar, que Pedro responde a essa indagação. De que maneira nós podemos glorificar a Deus? Em primeiro lugar, sendo submisso às autoridades, orando por eles, para que Deus derrame da sua misericórdia. E há um fato inequívoco nessa noite: o nosso país precisa, além de outras coisas, mas acima de tudo, o nosso país precisa da graça do Senhor. A nossa geração não precisa de novidades tecnológicas. A nossa geração não precisa de mais recursos financeiros. O que os homens e as mulheres precisam é de Cristo Jesus.
porque só Cristo pode trazer aquilo que ninguém mais pode dar e ofertar. Cristo é a própria paz. Ele é o príncipe da paz. E é por isso, meus irmãos, que Pedro exorta a nós, forasteiros e peregrinos, para que nós venhamos não somente a sermos submissos às autoridades constituídas por Deus, desde que elas não nos imponham leis que vão contrárias à palavra do Senhor, é papel nosso sermos submissos. E não somente isso, mas também orarmos e clamarmos ao Senhor que derrame da sua graça sobre os nossos governantes. E aí uma primeira pergunta para a nossa reflexão nessa introdução é: nós temos orado a Deus pelos nossos governantes? Esse é o papel da igreja. Em segundo lugar, Pedro agora vai tratar sobre o nosso procedimento dentro da nossa casa. Porque, como nós falamos no domingo passado, ser crente no meio dos demais crentes é fácil. Até quem não é crente parece ser crente, porque se veste como crente. Às vezes tem até uma Bíblia de crente. Se você não perceber, você até trata como crente na paz do Senhor, e ele retorna a você a paz do Senhor. Linguajar de crente. O difícil, meus irmãos e irmãs, não é sermos crentes no domingo, no dia do Senhor. O difícil é sermos crentes na nossa casa. Quando o pastor não vê, quando o conselho não vê, quando a junta diaconal não vê, quando o seu irmão que está sentado ao seu lado não percebe. E é esse o desafio que Pedro nos coloca sobre as nossas vidas. Esse é o desafio que Pedro nos impõe, e o texto que nós acabamos de ler vai tratar justamente sobre o comportamento que nós devemos ter dentro da nossa própria casa. Nós devemos glorificar o Senhor não somente na reunião solene, não somente no nosso trabalho, não somente diante das autoridades, mas também, e esse é o principal lugar que nós devemos glorificar a Deus, é dentro da nossa família. Pedro vai tratar sobre isso nessa porção, nessa perícope que nós acabamos de ler. E eu coloquei o tema, assim como o tema do domingo passado, o bom testemunho diante dos gentios. O tema dessa exposição é o bom testemunho no seu lar. Responda-me nessa noite, pense um pouco. Se eu pudesse abrir a oportunidade para que o seu cônjuge viesse aqui à frente, tomasse esse microfone e afirmasse quem é você dentro da sua casa, o que ele iria falar? Seja ele marido ou esposa. O que ele falaria em relação a você que aqui está e a você que nos acompanha? Quem é o seu marido, minha irmã, dentro da casa dele? Quem é a sua esposa, meu irmão? Dentro do seu lar. Pedro vai advertir-nos sobre o nosso procedimento dentro da nossa casa. E é interessante e ao mesmo tempo intrigante que Pedro usou 6 versículos para tratar sobre o procedimento da mulher e apenas um versículo para tratar sobre o procedimento do marido. Obviamente, meus irmãos, que Pedro não tinha tempo para tratar mais profundo sobre o procedimento do marido, então ele resumiu apenas um versículo, mas que tem tantas lições para os nossos maridos nesta noite. E perceba, o texto que nós lemos não se refere somente às mulheres casadas, mas pode e deve ser aplicado também às mulheres solteiras e aos jovens também solteiros. O primeiro lugar que Pedro trata é sobre o procedimento da esposa. Pedro começa o capítulo 3, no verso 1, dizendo o seguinte: e vós, mulheres, semelhantemente, assim como Pedro advertiu os servos, assim como Pedro advertiu os crentes diante das autoridades constituídas, Pedro agora vai começar a advertir as mulheres cristãs. Essa é uma palavra para as crentes nessa noite. Não é para as ímpias. Pedro está tratando com o povo de Deus. Pedro está tratando com os peregrinos e forasteiros que estão caminhando rumo a Nova Jerusalém. Pedro vai tratar com as crentes. Por isso que ele começa o versículo 1 dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas. Ponto. Se terminasse aqui, as feministas iriam bater no peito e iriam dizer: Pedro é machista. Porque não é esse o ponto principal das feministas?
Algumas feministas afirmam o seguinte: 1 Pedro capítulo 3 e Efésios capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23, eles precisam ser apagados da nossa mente, porque Pedro, juntamente com Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, estão tratando as mulheres como se elas fossem escravas. Entretanto, meus irmãos, é que o feminismo, ele fragiliza a mulher e põe a família em rota de colisão, e ainda se levantam contra Deus. A palavra das feministas é empoderamento. A mulher tem que ser uma mulher empoderada. Que é isso de dizer que a mulher deve ser submissa? Não, que submissão, isso não é lá no tempo de Pedro, lá no tempo de Paulo, isso remete à escravidão, mas não é isso que Pedro nem Paulo estão tratando em suas respectivas cartas. Perceba como o nosso mundo vive de aparências. A exigência pela estética perfeita diante das mulheres. Você precisa ter aquele corpo. E para isso, para buscar a felicidade do corpo perfeito, algumas mulheres se submetem a sacrifícios. A nossa geração, vive de aparências em grande parte. Veja as modelos. Veja as grandes mulheres que estão nas mídias sociais. O que elas aparentam? Um corpo perfeito, um marido perfeito e um lar perfeito. Acordam, presta atenção, tarde, e quando acordam tarde vão para o spa. Aí você que acorda cedo para fazer o café do marido para mandar dos filhos para mandar para a escola, você olha aquela cena e diz: meu Deus, porque isso é só com ela? Como se ela fosse a mulher perfeita. Esquecem-se, entretanto, de Provérbios capítulo 31, versículo de número 30. Que enganosa é a beleza, e vã a formosura. Sabe o que elas esquecem? É que beleza passa, mas caráter fica. É isso que Salomão está dizendo. A mãe de Lemuel. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Minhas irmãs, do que adianta um quadro de beleza, de estética perfeita, se o que mais importa, e Pedro vai deixar isso claro, não é a beleza exterior, se bem que nós devemos cuidar da nossa aparência física. O que mais define uma mulher cristã é o interior, é aquilo que está dentro do seu coração, porque beleza se compra, mas caráter não. Por isso que Pedro começa tratando com as mulheres. Olha o que ele diz, versículo 1, versículo de número 2 do capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Qual é o princípio da sabedoria? Temor ao Senhor. E aqui nessa noite, talvez há mulheres casadas com maridos descrentes. E essa é a palavra de consolo e ao mesmo tempo de exortação às mulheres casadas. Não é, minhas irmãs, pelo fato de você gastar inúmeros dinheiros e recursos com beleza externa que vai atrair o seu marido para Cristo, mas é com o vosso bom procedimento dentro da sua casa.
E ele será alcançado, não pela salvação, perceba o fato, porque a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, mas eles irão ser alcançados pela bondade de Deus e atraídos pelo procedimento para ouvir a palavra do Senhor. Perceba que responsabilidade enorme sobre os ombros da mulher casada. Representar em seu bom procedimento a obra de Cristo. Aqui não trata sobre a mulher em si, mas sobre Cristo. Ele foi humilhado, ultrajado, mais rejeitado dentre os homens, por amor a nós. Como está o seu bom andamento dentro da sua casa? Como anda o seu procedimento dentro da sua família? O que o seu marido observa em você? Nós, e aqui eu queria trazer uma palavra em primeiro lugar para as mulheres. Minha irmã, não adianta sermos crentes na igreja e sermos demônios em casa. E tratar mal o nosso cônjuge dentro da nossa casa. Palavra de Pedro para nós e para as mulheres especificamente é para que as mulheres deem bom testemunho dentro da sua casa. Seja crente no seu lar e não somente na igreja. Por isso Pedro adverte: sejam submissas ao seu marido. As mulheres nesse contexto, elas eram vistas como um objeto, como algo descartável, como uma escrava ou algo inferior. O contexto aqui é terrível para as mulheres. Um marido que casasse com uma mulher que não sabia cozinhar, por exemplo, era lícito o divórcio. Ele devolvia para os pais. Era tida como um escravo. Era improvável que o homem fosse visto ao lado de uma mulher, nem mesmo na sua própria esposa. Contexto histórico: o homem sempre saía só de casa, e a uma certa distância saía depois, logo atrás, a esposa com seus filhos. O homem ia lá na frente e a mulher ia sozinha com os seus filhos lá atrás. Porque o homem não podia ser visto com nenhuma mulher, inclusive com a sua própria esposa. Agora imagine comigo o quão difícil não é tratar com a esposa que é rejeitada dessa maneira, desse contexto. E Pedro adverte: minha irmã, você casada, seja submisso ao seu marido. E dê um bom procedimento dentro da sua própria casa. Ele continua dizendo, versículo 3. Não seja, perceba as características que Pedro vai agora colocar. De que maneira uma mulher casada pode dar um bom procedimento na sua própria casa? Em primeiro lugar, Pedro diz o seguinte, versículo 3: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro ou amparato de vestuário. Perceba porque Pedro está exortando essas mulheres. Porque nesse contexto se gastava inúmeras riquezas com coisas fúteis. Se gastava dinheiro para impressionar as outras pessoas. E perceba que isso era fato nas igrejas, e é fato em nossos dias também. As mulheres se reuniam no templo para adorar o Senhor, de maneira que era o exterior da mulher que chamava a atenção dos demais irmãos. E Pedro está exortando essas irmãs: minha irmã, não seja o adorno da esposa o que é exterior, com frisado de cabelos, ou amparados, mas o que é interior. Essas mulheres investiam tempo demais e além da conta para cuidar da beleza exterior e negligenciavam o principal, a beleza interior.
É claro, meus irmãos, que Pedro não está dizendo que as mulheres devem ser relaxadas com a sua aparência física. Pedro não está aqui doutrinando para que as mulheres não façam isso, não façam aquilo, não corte isso, não pinte isso. Não é isso que Pedro está tratando, mas as mulheres, Pedro está tratando que as mulheres devem ter um equilíbrio, porque a mulher cristã deve ter um bom senso no seu cuidado para com o vestir e para com o bem do seu corpo. Mas, perceba, que a beleza exterior, ela não pode sobrepujar a beleza interior. Como está a sua vida de oração, minha irmã? Como está a sua vida de leitura da palavra do Senhor? Como está a sua vida de busca da presença de Deus? Minhas irmãs, nós não podemos gastar mais tempo com coisas dessa vida do que com as coisas do reino dos céus. É isso que o próprio Jesus afirmou no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As irmãs não podem inverter os papéis, não podem buscar em primeiro lugar as demais coisas, as coisas fúteis dessa terra. Minhas irmãs, é tempo de nós voltarmos, regressarmos e buscarmos a Deus em primeiro lugar e acima de qualquer outra coisa. Perceba, as mais ricas usavam joias e até pedras preciosas em seus penteados para ostentar. Isso na reunião pública, na Assembleia dos Santos. Logo, perceba como isso é crítico. O centro do culto não era Cristo, mas era aquilo que chamava a atenção pelo exterior das irmãs. O que Pedro está exortando aqui, meus irmãos e irmãs, não é uso e costume, é abuso. O que deve chamar a atenção de uma mulher cristã não é aquilo que é exterior, mas é a sua vida. A sua vida cotidiana, se ela é uma boa esposa, como ela trata os seus filhos, se ela é submissa, está abaixo da missão do seu marido. Esse deve ser o papel de toda mulher crente. Versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Minha irmã, você em casa é uma mulher mansa? Você em casa é uma mulher tranquila? Ou você é daquela que esquenta a cabeça rápido? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, volta um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e o versículo de número 10. Deixe 1 Pedro aberto, nós vamos voltar lá. Olha o que Paulo diz. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10. Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10. Vamos ler todos juntos? A uma só voz. Da mesma sorte, não com ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário, dispense-os. Porém, como é próprio, as mulheres professam piedosas.
Percebe que Paulo está no mesmo trajeto de Pedro. A lição é essa para as mulheres. Minha irmã, preste atenção, você é casada ou solteira. O que deve chamar a atenção na sua vida não é o exterior, mas é a sua vida. É o interior, são as suas obras. E as suas obras e a sua vida e o seu interior deve apontar não para você. Nossa, como fulano, a irmãzinha é uma bênção. Não, deve apontar para Cristo. A sua maneira de vestir, a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, deve apontar para Cristo Jesus. Pedro exorta as irmãs e Paulo também. O que deve chamar a atenção na mulher crente não é a aparência externa, mas interna. Uma mulher piedosa. E aí nós precisamos tirar da nossa mente que mulher piedosa é aquela mulher que anda com um traje rasgado, humilhada, suja. Não! É como ela trata o seu marido. Como essa mulher cuida dos seus filhos. Minha irmã, como você é na sua casa. Paulo exorta isso. Porém com boas obras. Ela é uma mulher sábia. E a mulher sábia edifica a sua casa. Mas a tola a derruba. O padrão do mundo não pode ser o padrão das crentes. Quem dita as regras não são ou não deveriam ser as modelos. Deveria ser a palavra do Senhor. E eu queria exortar as mães aqui nessa noite. Minha irmã, ensine suas filhas o padrão bíblico da feminilidade. Como uma mulher cristã deve se portar? A Bíblia diz. A preocupação da mulher não deve ser a priori e acima de toda outra preocupação, a sua aparência, mas o seu interior. Óbvio que a mulher tem que se cuidar, deve se cuidar, mas ela deve priorizar o seu cuidado com a sua vida interna, a sua vida com Deus, as suas boas obras. É triste, minhas irmãs, mas quantas mulheres crentes não ficam endividadas e acabam endividando a sua família por compras. Mulheres que dizem, eu preciso ter aquela roupa de marca, porque fulana lá no YouTube tem, eu tenho que ter igual. Pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, relacionado a compras. Nós compramos o que nós não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para impressionar pessoas que nós não conhecemos. Não é assim via de regra? E há mulheres que se endividam, e endividam a família. Certa vez um pastor falou comigo e disse, pastor, ore por mim, que a minha esposa, presta atenção, a minha esposa gastou 20 mil reais no cartão de crédito numa única tarde no shopping. Eu disse, pastor aqui de Campina. Coisas fúteis. Compram o que não precisam, com um dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece. A verdadeira beleza não está em aparentar ser, mas em ser uma mulher cristã de verdade. O que vai glorificar o nome do Senhor, minha irmã, é a sua vida com Deus. Volte para 1 Pedro. Olha o que diz no versículo 4.
alguns pontos importantes da beleza interna da mulher. Em primeiro lugar, Pedro diz, versículo 4: seja, porém, o homem interior do coração. Em primeiro lugar, a preocupação da mulher cristã deve ser mais com o coração do que com a aparência. Em vez de tomar um banho de loja, a mulher cristã toma um banho da palavra do Senhor. Ela é uma mulher bíblica. Ela cuida dos seus filhos biblicamente. Ela cuida do seu marido biblicamente. Perceba, a beleza interior de uma mulher, ela tem mais valor do que qualquer joia, vestido ou maquiagem que ela possa comprar. Permita repetir, a beleza interior de uma mulher tem muito mais valor do que as joias, os vestidos ou mesmo as maquiagens que ela possa comprar. Vale mais do que ouro o caráter da mulher cristã. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o vestir deve ser para a glória e não para chamar a sua atenção para o seu corpo. Percebe a grande diferença? Olhe atentamente para os nossos dias. Quantas mulheres ímpias e até mesmo ditas crentes não chamam a atenção mais para o seu próprio corpo, com a maneira com que se veste, do que para a glória de Deus. E Paulo, em 1 Coríntios, em 1 Timóteo, e Pedro, em 1 Pedro, vai exortar o que deve chamar a atenção da mulher, não é a aparência externa, é a sua vida com Deus, é guardar o seu coração. Versículos 5 e 6. Pois assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Aí vem um exemplo. Como fazia Sara? Estão lembrados de Sara? Que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Embora as mulheres do passado não fossem perfeitas, elas deixaram o seu legado para as demais mulheres. Aí eu pergunto a você, minha irmã, que tipo de legado você tem deixado para as futuras gerações? Para suas filhas, para suas netas, para aqueles que estão rodeando você dentro da sua casa. Que tipo de legado você, minha irmã casada, tem deixado para os seus filhos? Elas esperaram em Deus, elas confiaram no Senhor. Perceba que a atitude dessas mulheres não foi externa, foi interna. Não refere-se, Pedro não se refere a vestiduras ou a vestimenta. Elas se ataviaram, sim, como santas mulheres de Deus. Que privilégio. Eu fico imaginando, que privilégio para uma mulher ser chamada por um homem de santa mulher de Deus. É você, minha irmã, passar nas ruas, ou na rua em que você mora, e os seus vizinhos olhar para você e falar: lá vai uma crente de verdade. Por causa da roupa? Não. Por causa da vida. Por causa da conduta. Porque ela trata bem o seu marido, porque ela trata bem os seus filhos. Dentro da sua própria casa. Elas eram tementes ao Senhor, em primeiro lugar. Segundo lugar, elas eram submissas ao seu próprio marido.
E aqui há uma aplicação para as mulheres. A mulher que obedece à palavra de Deus, ela é inevitavelmente submissa ao seu marido. E essa submissão fará com que ela encontre a verdadeira beleza e a verdadeira alegria, porque ela glorifica a Cristo e não a ela mesma. De nada adianta, minha irmã, você cantar minha casa será uma casa de bênção, se você não é bênção na sua casa. Santa mulher de Deus. Nós poderíamos discorrer sobre Provérbios 31. A mulher valorosa, a mulher virtuosa. Onde achará? Onde se achará a mulher virtuosa, que teme ao Senhor, que ama o seu marido, que cuida bem dos seus filhos, que é uma boa dona de casa? Onde a achará? Terceiro lugar, elas praticavam o bem. Elas eram mulheres destemidas, corajosas e guerreiras. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz o seguinte: essas mulheres santas, perceba, tinham menos conhecimento que as mulheres dos nossos dias, não é? Vamos fazer uma comparação breve. As irmãs, vocês têm a Bíblia completa, 66 livros. Qual Bíblia Sara tinha? Qual Bíblia Ruth tinha? Noemi, que nós já expomos aqui também. Sabe o que fazia diferença na vida de Sara, de Ruth, de Noemi? Elas eram santas mulheres de Deus. Eram perfeitas? De maneira alguma, mas transmitiam a glória de Deus no seu bom procedimento. Elas tinham menos conhecimento que as mulheres de hoje, e elas também tinham menos exemplos que as encorajassem, mas em todas as épocas, elas praticavam e glorificavam a Cristo Jesus. E as irmãs? Tem mais conhecimento, tem mais exemplos. Da mesma forma, glorifiquem ao Senhor. Provérbios 31:10 diz o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede, está acima das finas joias. Qual é a aplicação para as mulheres? O que deve chamar a atenção em você não é o externo, é o interno. É a sua vida, minha irmã, de piedade. É a sua vida de busca de Deus. Susana Spurgeon, esposa de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Às vezes nós falamos muito dos pregadores mais conhecidos, mas você já ouviu falar sobre a esposa de Charles Spurgeon? Susana Spurgeon. Ela não pregava, ela não cantava. Sabe o que ela fazia? Quando terminava o culto, ela pegava e reunia o sermão do marido, e ela iria passar a noite escrevendo o sermão do marido, já que naquele tempo não tinha cópia e xerox. Então ela passava a noite inteira. Ela tem inúmeros filhos, mas quando eles estavam dormindo, ela passava a noite inteira escrevendo o sermão do marido, para que no outro dia pela manhã ela fosse no correio e depositasse os sermões que ela havia escrito do sermão do marido, para outros seminaristas ler aquele sermão e estudar a palavra de Deus através daquele sermão, já que naquele tempo não tinha transmissão do culto. Olha que coisa maravilhosa. E através desse trabalho da esposa de Charles Spurgeon, muitos seminários e seminaristas foram abençoados pela pregação daquele homem de Deus, e eles se tornaram pastores e missionários enviados por toda a terra, por causa da mulher do pastor, Susana Spurgeon. De maneira simples,
É por isso, minhas irmãs, que sobre o vosso ombro recai uma responsabilidade sem igual. E eu queria trazer uma aplicação para as esposas dos oficiais de nossa igreja local. Minha irmã, auxilie a missão do seu marido. Não seja pedra de tropeço na missão que Deus deu ao seu marido. Seja verdadeira auxiliadora, uma mulher idônea, uma mulher sábia, uma mulher submissa à missão do seu marido. Seja bênção na vida dele. Deixe-me trazer um exemplo nesta noite. Conta-se que Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, foi para um restaurante com Michelle Obama, sua esposa. E naquele restaurante recém-inaugurado, ele percebeu, o Barack, que Michelle estava um pouco apreensiva. Eles jantaram e no final do jantar, o proprietário do restaurante foi lá saudar o que na época era o atual presidente dos Estados Unidos. Quando aquele proprietário do restaurante virou-se e saiu um pouco, o Barack perguntou: o que aconteceu, minha filha? Você está tão preocupada? E ela disse: é porque esse rapaz, que é o proprietário do restaurante, ele foi meu namorado lá na época de universidade. E depois de muito tempo, nós nos reencontramos aqui novamente. Aí vem a sagacidade do homem, né? Abre aquele sorrisinho, enche o peito, se orgulha e diz: então quer dizer que se você não fosse casada comigo, você seria casada com um dono de restaurante? Aí a mulher, para não ficar por baixo, né, mulher? Ela olhou para ele e disse: não, se eu não fosse casado com você, hoje eu seria casado com o dono desse restaurante. Ele seria o presidente da república e você seria o dono desse restaurante. Qual é a aplicação para as mulheres casadas? Uma mulher que é pedra de tropeço, ela não faz com que o seu marido avance. Ela atrapalha. Ela não é bênção. Ela não glorifica a Deus. Por isso, mulher, seja submissa ao seu marido. Seja bênção na vida dele. Agora vem a palavra para os homens. Pensou que eu ia falar só para as mulheres? Olha o que Pedro diz aos homens, versículo de número 7. Vamos aí todos juntos, a uma só voz. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, e com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam. Uma hora agora para tratar com os maridos. Pedro agora vai exortar os homens. E não belisque, minha irmã, que eu estou vendo aqui. Maridos, igualmente, percebe? Da mesma forma que as mulheres devem exaltar a Deus, não pelo seu traje exterior, o marido também deve exaltar a Deus e glorificar a Cristo com a sua vida piedosa dentro do seu lar. Meu irmão, se eu chamasse a sua esposa aqui na frente para ela dizer quem você é dentro da sua casa, o que ela iria falar? Quem é você dentro da sua casa, meu irmão? Como você tem tratado a sua esposa? Isso aqui é muito sério. Porque isso aponta para um outro tratamento de um outro esposo com a sua noiva. E nós vamos falar sobre isso. Igualmente, vivei a vida comum do lar. Deixe-me trazer uma advertência a você, meu irmão, que é casado. A melhor amiga de um homem casado é a sua mulher.
Casou, você não tem mais aquela vida de solteiro. Viva a vida comum do lar. Cuide da sua esposa, meu irmão. É papel seu. Cuidar e cuidar muito bem dela. Porque como é difícil ser submissa a um cavalo. Por isso que Pedro exorta. E perceba quão profundo é esse texto, esse versículo de número 7. Maridos, igualmente, glorifiquem a Deus, não é com as suas vestes, não é com o seu traje exterior, não é com a sua maneira de falar, é com a maneira como você trata a sua mulher. Viva a vida comum do lar. Perceba que Pedro nos exorta aos homens, casados e solteiros. Antes mesmo de sermos bons exemplos que apontam para a pessoa e a obra de Cristo fora de casa, Pedro diz, seja exemplo em casa. Você é casado, meu irmão. Cuide da sua esposa. Zele por ela. Isso é muito sério, porque isso aponta para Cristo. A maneira como Cristo cuida da igreja. Perceba como isso é sério. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Volta um pouquinho a sua Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 25. Pedro diz, marido, viver a vida comum do lar. De que maneira eu posso viver a vida comum do lar? Paulo responde. Capítulo 5, versículo de número 25. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, primeiro lugar, amai a vossa mulher. Esse tipo de amor não é aquele amor no tempo do namoro, que você diz a todo mundo eu amo, mas quando casa aí você vê que não era aquilo tudo e você parece que perdeu o amor. Ele vai dar as características desse amor. Como deve ser o amor, perceba como isso é sério, a gente teria que passar aqui um culto inteiro para a igreja, e a si mesmo se deu por ela. Qual é o exemplo máximo do amor que um marido deve ter para com a sua esposa? Cristo. É fácil amar a esposa como Cristo amou a igreja? De maneira alguma. Em teologia nós dizemos o seguinte, em primeiro lugar, como Cristo amou a igreja? Primeiro, incondicionalmente. Ele não viu que a igreja era perfeitinha, que a igreja estava com maquiagem, bonita, jovem, atraente. Não, incomparavelmente, o amor de Cristo por nós foi apesar de nós. Mesmo, perceba, mesmo com os nossos defeitos, Cristo nos amou. Aí o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou. Mesmo a sua esposa tendo defeito, meu irmão, ame-a. Incondicionalmente. Segundo lugar, como Cristo amou a igreja? Sem esperar nada em troca. Aí as mulheres acham que ser submissa é que é difícil, né? Nós devemos amar a nossa esposa sem esperar nada em troca. Quando ela estiver bem, mas quando ela estiver mal, ame-a. E esse amor não deve ser de palavra, mas deve ser de atitude. Porque Cristo não nos amou de palavra, Ele deu a sua própria vida por nós. Então o amor do marido para com a sua esposa deve ser, em primeiro lugar, incondicionalmente. Segundo lugar, sem esperar nada em troca. Como deve ser o amor do marido para com a esposa?
Cristo mesmo se entregou pela igreja. É dever do marido se entregar pela vida da esposa. Eu vou dar um exemplo prático. Imagine que você está caminhando com a sua esposa e vem um assaltante. Entre você fugir e deixar a sua esposa e você dar a sua vida, se necessário for, entre a sua vida e a vida da sua esposa, é a sua vida, meu irmão. Porque você ama a sua esposa. Isso é amor, como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida dele por nós. Ame a sua esposa, meu irmão. Foi Deus quem lhe deu. Cuide dela. Valorize a sua esposa. Meu irmão, o melhor amigo de uma mulher casada é o marido, é você. Eu vou mais além. Tenha tempo para a sua esposa. Dedique-se, ou dedique tempo à sua esposa. Ouça a sua esposa. Eu sei, pastor, ela fala muito, ouça. Ou ela fala pouco. Meu irmão, olhe nos olhos da sua esposa, converse com ela, abra o seu coração. O exemplo não é Cristo? O que nós fazemos, por exemplo, na terça-feira à noite? Culto de oração. É a esposa falando com o noivo. E que palavra maravilhosa. O nosso noivo, ele para e ouve a nossa oração. Não é, o exemplo não é ele? Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Meu irmão, tenha tempo para a sua esposa. E aos que estão namorando, noivos, ou pretendendo um dia, zele por ela. Ela não é perfeita, como você também não é perfeito. O exemplo não é você. O exemplo não é o meu casamento, não é o casamento de nenhum de nós aqui. O exemplo é Cristo. Percebe como tudo aponta para Ele? Desde o começo, Pedro vem apontando para Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, aponta para Cristo. A nossa vida deve ser para a glória de Cristo. O nosso casamento, o namoro, o noivado, tudo, meus irmãos e irmãs, deve ser para a glória de Cristo. A forma como você trata a sua esposa, a forma como você é submissa ao seu marido, deve glorificar a Ele. Não seja rude. Volte comigo para 1 Pedro. Não seja rude para com a sua esposa. Olha o que Pedro diz, mais uma vez, versículo 7. Maridos, vós igualmente, glorifiquem a Deus. De que maneira, Pedro? Vivendo a vida comum do lar. Como, Pedro? Com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Essa é a exortação de Pedro para os maridos. Trate a sua esposa com dignidade. Lembrando o seguinte: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Sabe o que Pedro está dizendo? Cuide bem da sua esposa, porque vocês estão caminhando para o mesmo lugar. A mesma esperança, a mesma fé, o mesmo Senhor. Olha o exemplo de Cristo. Como nós temos tratado a nossa esposa. O nosso lar tem glorificado a Cristo. Percebo que nós iniciamos essa exposição fazendo a primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. De que maneira nós glorificamos a Deus? Em primeiro lugar, mulheres, seja submissa ao seu marido. Aí você vai glorificar a Deus. E ele vai ver o bom exemplo dentro da casa e vai ser atraído pelas cordas de amor. Como nós podemos glorificar a Deus? Maridos, vivam a vida comum do lar. Ame a sua esposa. E isso tudo, e eu estou concluindo, a submissão
o bom procedimento, o trato que você cuida, da forma que você cuida do seu marido e dos seus filhos, a forma como você ama a sua esposa, meu irmão, da forma como você ama os seus filhos, tudo isso redundará para a maior glória de Deus. Deixa-me trazer uma aplicação aos casados aqui. Talvez você não saiba, meu irmão, minha irmã, mas há pessoas que estão observando a sua vida de casado. Você é um referencial para outras pessoas. E aí nós temos os dois pontos: um referencial de bênção ou de maldição. Talvez você não tenha percebido para isso, mas as pessoas estão observando a forma como você, meu irmão, trata a sua esposa. Talvez você não tenha percebido, mas as pessoas estão observando a forma como você, minha irmã, trata o seu marido e os seus filhos. Vivam a vida comum do lar, na sua simplicidade. Estejam juntos. Como nossa geração peca nisso, principalmente a nossa geração de líderes. O escândalo que tem sido nos nossos dias, no púlpito de igrejas evangélicas, onde pastor casa se separa, como se fosse trocar de roupa. O casamento, meus irmãos, é algo muito sério, porque o casamento aponta para Cristo. E Pedro trata isso com muita seriedade, e nós não podemos fazer chacota disso. O nosso casamento nós devemos tratar com muita seriedade. Meu irmão casado, cuidado. Cuidado. Não espere que Satanás vai aparecer diante de você com um chifre, um rabo e um tridente. Não vai. Cuidado. Cuidado com as suas redes sociais. Cuidado com quem você conversa, meu irmão. Sua melhor amiga é a sua esposa. Nunca esqueça disso. Não é a amiga do trabalho. Não é nem a vizinha. É a sua esposa. E para as mulheres também. Cuidado. Nós estamos nessa peregrinação. E nós precisamos estar mais juntos do que nunca. A Bíblia é maravilhosa, ela trata de todas as áreas, inclusive do casamento. Mulher, seja submissa ao seu marido. Marido, ame a sua esposa. Trate-a bem. Trate-a bem. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Você que é solteiro, namorando ou noivo, se prepare, porque também você vai passar por isso. Vamos partir para a ceia do Senhor, convidar os irmãos da música. Perceba como tudo aponta para Cristo. Convidar os presbíteros.